noite, bem-vindos à segunda parte do Rola a Bola, no Norte TV. Vamos dar sequência à conversa da primeira parte. Nesta segunda parte vamos falar um bocado mais dos escalões de formação, onde o Salgueiros continua a ser representativo, a lutar por objetivos que sempre lutou. Vou pedir aqui ao professor Nelson então, que é coordenador da formação, um bocado de tempo de antena e perguntar. Neste momento, a formação do Salgueiros 08 mantém o mesmo nível que tinha a formação do Sport Comércio Salgueiros? Continua o mesmo projeto? Tem um projeto diferente? Boa noite. Não, mantém-se. Como disse o Presidente, o Sport Comércio Salgueiros ainda está vivo, se dinamiza. Temos 4 equipas na formação. Na formação ainda jogam como Sport Comércio Salgueiros, não é? Temos os 2 clubes. Inicialmente até tínhamos a intenção de criar 2 equipas nacionais, Sport Comércio Salgueiros e Salgueiros 08, tinha 2 equipas de nos iniciados na Nacional com o Sport Comércio Salgueiros, Salgueiros 08, juvenis e júniores, era essa a intenção, mas pronto, surgiu essa insolvência, agora a paixão pelo jogo, a alma e a entrega estão sempre um dos grandes princípios transmitidos. Em que aspecto é que essa insolvência, não é? Portanto, essa ruptura com o Sport Comércio Salgueiros e a entrada do Salgueiros 08 teve na formação? Teve algum impacto? Houve ali uma quebra? Não, porque não se faz sentir, ou seja, não se faz sentir, faz-se sentir, transmite-se cada unidade de treino, ou seja, é um momento, um período aquisitivo pelos jogadores, por princípios, seja, transmitimos a paixão. É algo que nos caracteriza, é o valor humano dos nossos treinadores, os carismáticos, os catalisadores, nós transmitimos os nossos princípios de jogo nos miúdos, são princípios que são valores sociais. Que sempre não vão ser futebolistas, mas vão ser adeptos do Salgueiros, vão ser adeptos de futebol, vão ser depois homens no futuro, não é? Sim, lá está, esses valores, não é? Depois poderão fazer um transfer para a sua vida profissional. Por exemplo, nossos jogadores têm quadros de honras na escola. Os que não têm, apelamos como exemplo, ou seja, brincamos. Não será difícil uma criança que outrora entrava nos infantis, nos iniciados no Salgueiros, entrava para uma equipe que estava na primeira divisão, hoje entra para uma equipe que está a disputar um campeonato nacional de sénior. Não existe nenhuma relutância nos miúdos? Não, porque eles vivem o Salgueiros na primeira divisão, porque os pais, a família, o presidente, são salgueiristas, não é? São salgueiristas, a história é viva, não é? Perante os seus educandos, e isso é transmitido, porque uma dos valores que nós transmitimos no jogo, não é? Depois serão princípios, mas é dominador, é objeto de jogo, ou seja, isso, depois essas características, como disse o Ministro, das 3, a paixão, a alma e o sacrifício, estão envolvidas nisso e eles vivem, passam de escalão em escalão. Por exemplo, nós fazemos iniciativas, tivemos um food camp de Natal, com parceria, o Ministro colaborou com os jogadores, onde fazemos aproximação com o plantel sénior, interagem nas iniciativas, os jovens foram ao campo, aos treinos, e fazem essa ligação, e fazemos muito bem esse transfer, ou seja, há um seguir. No campo da formação há uma parceria qualquer com um clube europeu, não é? Sim, uma parceria com o AC Mónaco, mas em termos mitológicos, e que nos traz uma mais-valia nesse sentido. Onde é que se enquadra na formação dos Salgueiros? Esta parceria é a nível de jogadores, questão logística? Muito lógica. Há intercâmbio, ou seja, partilham? Técnico, sim. Há alguma observação também. Queremos criar jogadores para os séniores, mas queremos criar também jogadores para o mundo. Não é? Claro. E esse mundo é lá em Mónaco, ou seja, poderá haver aí depois Não tem sentido nos miúdos que esta parceria motiva mais? É uma mais-valia. Sempre nas crianças. Sim. Essa onda que nós queremos criar é mais uma motivação. Sim. Porque
porque são metodologias e lá está, e vem a parte mediática, não é? Onde se identificam alguns jogadores, com o Falcão, com o James, com o Moutinho. Nós no início da época tivemos cá o Moutinho, onde fez uma sessão de autógrafos esplêndida e sem dúvida que é um ponto atrativo. Uma atração. A nível da direção, acha que esta parceria é salutar? É, na atual conjuntura do clube, claro que traz benefícios. No fim da outra época, a questão em termos de clube era continuarmos a formação, embora na altura eu, como Presidente da Assembleia Geral, nos acompanhava bem as processos da formação, se calhar em maio, junho, a questão era a formação continua ou acaba. Chegaram a esse ponto? Chegamos a esse ponto por aquele problema da falta de infraestruturas. Se é difícil a equipa de séniores ter condições de trabalho, imagina o que é multiplicar isto. Claro. Tinha uma humana, não tinha logística. Não é? Por uma quantidade de equipas, não é? E eu acho que em boa hora surgiu esta parceria com o Mónaco. Porque... Como é que isto surge? Uma curiosidade, já agora também um bocado comodado. Como lhe digo, eu acompanhei mais ou menos o processo, embora tenha sido algo que foi trabalhado e negociado pelo Dr. Carlos Abreu, o anterior Presidente da Direção. Portanto, não lhe consigo dizer a gênese do negócio, mas eu acho muito sinceramente, e porque houve alguma relutância por parte dos adeptos, porque vamos perder a formação, entregar. Mas acho que eles já perceberam que esta parceria tem vantagens. Porquê? Porque o Mónaco consegue trazer todas estas mais-valias que o professor Nação então referiu há pouco. Para o Salgueiros traz custo zero. E o Salgueiros continua a ter, aos fins de semana, espalhados pelos campos da Associação de Futebol do Porto, pelo Distrito do Porto, as camisolas ou do Sport Comércio Salgueiros ou do Sport Clube Salgueiros 08 em competição, que eu acho que é o mais importante. E, sobretudo, isso é o mais importante, é as camisolas de Salgueiros continuarem nos campos do nosso distrito. E, portanto, eu vi sempre com muito bons olhos esta parceria. É uma parceria que está... Acha que... Temos um contrato de parceria de 2 anos, este é o primeiro ano, temos mais um ano de contrato. Vamos ver, vamos chegando à altura própria. Eu tomo como exemplo uma parceria similar que o Boa Vista teve com o AC Milan e que agora acabou, não é? E eu falo pela parceria que conheço. Os contextos são diferentes. Eu acho que o nosso povo costuma dizer, tem uma expressão muito engraçada, que juntou-se a fome com a vontade de comer. E, portanto, o Mónaco tinha a necessidade de fazer uma parceria com o clube. Nós, fruto da dificuldade que temos de infraestruturas, também vimos isso com bons olhos. E, como se costuma dizer, os negócios são bons quando são bons para ambas as partes, não é? E, portanto, é bom para o Mónaco, pode realmente fazer o seu trabalho, e é bom para os Salgueiros, porque esteve em cima da mesa a possibilidade de nós, este ano, não termos formação, devido às condições conjunturais que o clube atravessa, não é? Professor Nelson, então, vê algum dos atletas das camadas jovens da formação, se calhar com potencialidades para ingressar no Mónaco? É por isso que trabalhamos. No Mónaco, no Elite. Sim, neste caso, com esta parceria de formação, não é? Estamos... À partida, não sei o contexto, mas à partida terão preferência, se calhar, não é? Não sei, em termos de formação, se há aqui alguma... Não, nós visamos Elite, não é? Ou seja, Elite. Imagina, vocês têm um miúdo de 14, 15 anos, que é um fenómeno, uma coisa se o Mónaco não se antecipará logo, se não terá aí... Não, haverá sempre, em termos negociais, sempre o Salgueiros... Passará sempre uma negociação, eles não têm... Não, há sempre... O direito desportivo é do Salgueiros. É uma parceria, até do ponto de vista do direito esportivo, também uma parceria a 50% entre o Mónaco e o clube. Estão os interesses de ambas as partes salvaguardados. Ainda com uma nuance, se efetivamente estivermos a falar
de um jogador que sai da formação e vai para a equipa sénior e mantém-se na equipa sénior durante alguns anos e depois há uma possível transferência, aí claramente o clube tira mais benefício que o próprio Mónaco. E vê isso nos atletas da formação? Acha que eles sabem que o Mónaco está atento? Sim. Provavelmente eles sabem que outros clubes estão, nacionais, não é que vão estar atentos, mas sabem que há ali um clube grande, hoje em dia, pelas referências que têm, não é, que falou há bocado. Sim. Nós temos que enviar uma lista de jogadores em cada faixa etária, sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, que se mantêm nessa... Fazemos um pódio de 3 jogadores por distintas posições e mantemos sempre em contato. Há pouco tempo estiveram aí emissários entre a faixa dos sub-17, sub-16, não, sub-17, sub-18, estão sempre a ser observados, uma faixa etária. Temos treinadores. Muito bons treinadores. É uma das nossas... Nós não temos recursos espaciais, mas temos uns excelentes recursos humanos. Muito bons. Com futuro. Todos eles... O que nos caracteriza é que temos treinadores que querem progredir. Ou seja, e isso transparece... Ambição, não é? Claro. Essa ânsia de vencer, essa ânsia de crescer, sustentar, não é? Ou seja, passa para os jogadores, ou seja, há ali uma união. E temos treinadores a falar constantemente, sempre a interrogarem-se e a obter respostas uns com os outros. Nós temos ligações em que uns vão observar outros. Scouting. Nós atualmente temos uma lista de jogadores já para o próximo. Estamos a falar de uma estrutura minimamente... Nós temos 90 treinadores. Não digo profissional, mas quase. Temos 90 treinadores. 90 treinadores. É muita coisa. Nós fazemos parcerias com as faculdades, nós temos psicólogos, temos nutricionistas, temos observadores, estamos sempre ligados com as escolas secundárias, com os tecnológicos, com as faculdades, com a FADEUP, com o ISMAI, com o TAD, com a Beira Interior, temos alunos estagiários da Beira Interior, temos uma boa dinâmica. E em termos esportivos, claro que a competição interessa sempre, não é? Veremos os Salgueiros nas fases finais iniciais, os juvenis, júniores. Temos uma equipa de parabéns, que é de 2004, que está na fase final, foi campeão de série. Temos uma equipa de sub-13, futebol 11 está em primeiro lugar. Tudo indica vai para uma fase final, espero que sim. Temos a equipa de juvenis, que está a lutar para a fase final e vai lutar para a subida para a Nacional, para a Governação Nacional. Todas elas lutam por objetivos. Nós transmitimos uma atitude competitiva, claro. Ou seja, ir ao treino, não vou dizer, mas com sentido de conquistar mais valores. É mais uma valia, não é? Ou seja, além de trabalhar as outras componentes todas, a desportiva não descuram. Sim, e depois temos estas equipas multidisciplinares, que é a psicologia, a nutrição... Trabalham todos os aspectos. Sim, porque a parte depois já inicia um trabalho que muitas equipes não têm a este nível. Missa Veloso, acha importante estas parcerias na formação destes grandes clubes europeus que estão a começar a fazer aqui? Acho, e antes de mais nada, tenho que dar os parabéns ao professor da maneira como ele fala de futebol juvenil. É um homem com conhecimentos e não há dúvida nenhuma, fiquei surpreendido agora. Privilegia aspectos bastante importantes. Quer dizer, atenção que estamos a falar de uma formação, que é o Salgueiros, que já não é uma formação qualquer. Já é um sim, claro. Já tem muita gente, tem um monte de treinadores. O treinador está a falar, ele é porta-voz deles. O professor sabe falar de futebol juvenil, sabe falar, dou-lhes os meus parabéns. Percebe-se que hoje em dia trabalha sobre umas componentes que se calhar na altura em que o Mr. Veloso é importante. Não saberá. Os clubes tirando clubes do top, não tem. Ninguém trabalha essas condições. Trabalha com um treinador com treinadores que arranjam depois de hora, não têm cursos de treinadores, não têm informação para poder falar com os jogadores. Não sabem falar com os jogadores, falam de uma maneira... Este interesse dos clubes europeus, agora, nomeadamente, há bocado a AC Milan com o Boa Vista, o Mónaco com quer dizer, é o que o Presidente disse, e muito bem, e o seu coordenador também. Quer dizer, estão sempre atentos, aparecem sempre talentos nos Salgueiros. Quem diz nos Salgueiros, mas os Salgueiros, se calhar, também vai... Eles vêm para os Salgueiros. Mas, se calhar, os jogadores da formação correm o risco de saltar diretamente para
o estrangeiro sem passar pelas nossas... Sim, hoje eu conheço o futebol e sei perfeitamente. Corremos o risco de, se calhar, os clubes estrangeiros de tomarem um bocado de conta da nossa formação, não é? Neste caso, quer dizer, mas tem sempre o Salgueiros, tem sempre portanto, o facto de estar o Mónaco... Sim, nunca perderam a identidade, não é? Claro que nunca perderam a identidade. Mas é motivante, mas é bom, sabendo que o Mónaco está metido e que, efetivamente, amanhã poderão fazer, que alguém sempre parte. Absolutamente. Agora, não há dúvida nenhuma que estou surpreendido com o Salgueiros, muitos treinadores e miúdos rapazes, como ele disse, o coordenador, o professor, quer dizer, indivíduos de formação mesmo, formados. Quer dizer, enquanto os outros clubes, mas agora também estamos a falar de Salgueiros, que têm umas condições que não têm campo, mas têm umas condições de estrutura, de nome, vontade fora, e projeto tem, está visto, vontade, tirando as condições logísticas, provavelmente a formação também terá mas fazemos de forma organizada e ponderada. Por exemplo, nós aos domingos fazemos técnica individual, ou seja, mais específicas, temos a técnica food, depois fazemos food camps, ou seja, apresentamos sempre ao nosso meio, não é? Ao meio do jogador, condições para o seguir, seja nas férias, nas paragens letivas, temos iniciativas, estamos sempre próximos deles, os pais podem confiar em nós, e confiam em nós, em que tem ali um clube, não é? Que lhe transmitem valores. Podemos concluir que o Salgueiros está vivo. O Salgueiros está vivo. Claramente. Tendo esta formação, com esta capacidade, está vivo, não é? O futuro é risonho em termos desportivos, com a formação. Sim. É claramente porque o professor Nelson então disse há bocado algo que é fundamental. Independentemente da falta de infraestruturas, mas o Salgueiros, felizmente, tem gente. Que acaba por ser o mais importante. Hoje em dia temos pessoas licenciadas à frente portanto, com conhecimento. Sim, isso é muito importante. Evoluímos muito grande. Muito importante porque há novas realidades. A realidade da formação em 2014 é completamente a realidade da formação onde há 20 a 30 anos, claramente, não é? E, portanto, é necessário, é crucial que as pessoas tenham formação em diversas áreas específicas. E penso que com o Mónaco está-se a fazer esse trabalho. Há 20 anos atrás, ao Salgueiros e outras equipes a Boa Vista, isso iam mais ou menos as sobras do Porto, não é? Ia todas as captações do Porto, começavam do Vigão, começavam a ir. Hoje em dia não, hoje em dia vão para o Gondomar, vão para o Salgueiros, vão... Eu devo confessar que não é só Salgueiros, mas há muitos clubes a trabalhar bem na formação. E portanto a formação hoje é completamente diferente do que era antigamente e portanto esta necessidade de... Que é bom para o futebol português também. Embora eu vejo com alguma tristeza o facto de se trabalhar bem na formação, não só no Salgueiros como em muitos clubes, e depois ao fim de semana olhamos para as nossas equipas de topo. E quando se vê a constituição da equipa não se vê um único português, não é? Verdade. E muito menos um jogador português que tenha vindo à formação. Isso entristece muito. Professor Sérgio Ribeiro, na equipe sénior, preocupa-me, de certeza que acompanha também a realidade da formação do clube, como salgueirista então, de certeza, tem tido algum proveito? Vê o futuro risonho em termos de formação que possa vir a passar para os séniores? Hoje em dia é mais complicado os atletas permanecerem nos clubes. Ou seja, nós podemos estar, o professor Nelson sabe a formar um jogador. Fazemos e de um momento para o outro ficamos sem ele, portanto, porque agora não há contrapartidas, eles podem no final da época escolherem outro clube, portanto, isto é nós estarmos a trabalhar. Há uma salista, não chega por vezes, não é? Às tantas por vezes não chega. Temos que acreditar que é nesse trabalho que nós temos que acreditar que eles gostem de estar e que os pais gostem que eles estejam, claro, e que se sintam bem. Isso aí é fundamental. Ultimamente tem havido mais uma proximidade principalmente entre as equipas júniores e a equipa sénior, porque estamos a trabalhar no mesmo espaço, no Cerco do Porto. Um bocado difícil, não é? Um clube que se debate com problemas logísticos, provavelmente. Não, agora já tem sido mais acessível porque
nós acabámos o nosso treino Tem no vindo a cerco e melhorar. estão a começar os júniores, portanto, ou seja, e já têm vindo alguns júniores treinar connosco, portanto já estão a começar Já a conseguem fazer criar aquela essas ponte. condições logísticas Estamos a para tentar fazer fazer interligar. isso semanalmente. O ideal seria haver um complexo único, como falámos há bocado. Era, Isso é que era mas mesmo ideal. nem possibilidade disso acontecer, vamos Sim, com as tem próprias sido feito. condições. Mas e vão lá- melhorando, estou a ver que... Sim, vamos tentando Esta relação melhorar. cada vez tem que ser mais próxima. Nós temos atletas que começaram na formação de Salgueiros e temos noção que há valores que podem Podem ajudar o Salgueiros podem em ajudar objetivos a futuros. atingir os objetivos, mas também destes jovens também têm que perceber que têm que não ir ao treino, têm que ir ao treino para treinar, não ir só ao treino, porque para chegar aonde eles querem chegar, onde eles sonham chegar, não basta ir ao treino. Pois, Isto tem é que batalhar. uma coisa é ir ao treino, outra coisa é ir ao treino treinar e trabalhar para chegar. Eu acredito que se nós pensarmos assim, se transmitirmos os valores que o professor Nelson há bocado estava a falar, estamos mais próximos de ter cada vez mais valores da Transmite, ao formação. plantel sénior transmite estes valores também, ou seja, que eles na formação transmitem há esse trabalho na mesma Só o facto contínuo. de estarmos num clube onde todos passamos pelas mesmas dificuldades, eu acho que muitas vezes os valores já nem é preciso falar neles, que eles estão lá. A gente sente as dificuldades, toda a gente sente, toda a gente sabe, e depois estas dificuldades unem mais as pessoas. Quer queiramos, quer não, ficamos mais unidos. Quando eu digo mais unidos, digo no sentimento pelo clube, ou seja, eu estou preocupado, ou já presenciei e sigo a equipa de sub-13 do Salgueiros, por exemplo, os júniores que estão a lutar no Nacional de Júniores, preocupados se ganham, se perdem, e eles se calhar preocupados se os séniores conseguem os objetivos ou não de se manterem na mesma divisão, porque para o ano, se o Salgueiros não estiver na mesma divisão, está noutra e eles gostariam de estar lá. Portanto, esta interligação tem que haver e cada vez mais. Cada vez mais, não é? Só Não se pode, caminho é por aí. não se pode perder isto. E eu só dizer Sim, que sim. nós temos uma iniciativa, fizemos vários, havia escalões de formação que entravam com os séniores no jogo, de mão dada, ou seja, existe sempre essa aproximação para ir verem os jogos também dos séniores, existe sempre a culturação do clube. Inclusive foram ao balneário, tiveram Há essa preocupação que eu acho que é importante, não é? Que o tal alimentar a paixão pelo contexto onde estão, para se houver, ou seja, abordagens de outros contextos, que haja essa ligação ao clube e ponder. A Comissão Administrativa, não, neste caso o Presidente, a pessoa que está à frente, provavelmente eu estou a ver que isto é uma desmultiplicação das ideias que me falou. Ou seja, há aqui uma consonância de ideias. Parece que o Salgueiros 08, neste momento, tem um projeto. Sim, claramente. E esse projeto passa muito e terá que passar exatamente pela formação. Acho importante que nós, e defendo isso há muito tempo, que devemos e temos que ter uma formação que possa, ano após ano, alimentar a equipa sénior. Apesar de sabermos, e o Ministério acabou de referir que agora é um bocado complicado às vezes segurar os jogadores, porque eles chegam ao fim da época mesmo na formação e são livres. Mas realmente o projeto passa por o trabalho da formação ter como objetivo final o alimentar da equipa sénior. E, portanto, mantermos a tal mística, a tal alma que já vem nos miúdos, que essa mística já lhes foi incutida enquanto atletas da formação. Portanto, é um trabalho para continuar, é um trabalho para apostar, é um trabalho para desenvolver e um trabalho para melhorar. Com a experiência que tem, atendendo a que o Salgueiros 08 poderá ter objetivos se calhar diferentes para a próxima época, poderá enfrentar uma subida de divisão, isso, acha que o projeto de aposta na formação é o indicado ou acha que se eles subissem um patamar teriam que pensar de outra maneira? Se calhar é verdade isso, mas é como o doutor disse, e muito bem, quer dizer, a gente olha para as equipas, olha-se para a formação, gasta-se dinheiro, os técnicos nas equipas, e depois, quando chegam os séniores, olha-se para as equipas séniores, não estão lá os jogadores nenhuns, quer dizer, e é uma pena, é uma tristeza. Ficamos
quer dizer, tristes por não ver. Agora, se houver uma escolha, agora, nem toda a gente também, isto é um crivo muito grande, depois começa a diminuir, não é? Que começa a diminuir e os Salgueiros também têm que fazer, já faz uma escolha, já não, nem qualquer jogador que sai de Junas tem acesso à equipa sénior. Nós temos que reconhecer que efetivamente há jogadores que de facto, pronto, têm qualidade, e esses que têm qualidade, os técnicos estão atentos, os treinadores séniores. Mas não correrá esse risco os Salgueiros, na sua opinião? Não estou agora a falar com o Presidente, mas na sua opinião, atendendo a exemplos que já tivemos de haver um deslumbramento, atingir um patamar profissional, não é? Portanto, claro. Um campeonato profissional, exigências diferentes e abandonar-se Isso já aconteceu no Salgueiros. O Salgueiros sempre teve Junas e teve poucos jogadores que subiram de Junas aos séniores. Quer dizer, mas não é só no Salgueiros, é nos outros clubes também. O Porto tem equipas e não se vê na equipa sénior, não se vê jogadores da formação. Agora, não há dúvida nenhuma que com mais o patamar for mais alto e mais responsabilidades, é mais difícil. É mais difícil. Mas não há dúvida nenhuma que o técnico está atento, vai ver os Junas, tem de facto um coordenador que vai dando os seus tópicos para o treinador sénior, para dizendo qual é o jogador que efetivamente, ele já disse que vai muitas vezes, alguns jogadores vão treinar com a equipa sénior, portanto está atento. Isso é bom para ele e para o jogador e para quem o acompanha, porque os pais no meio disto tudo querem é que os filhos joguem na equipa sénior. Quem passa o segundo ano de júnior passa aos séniores, e os pais o que querem é que os filhos joguem na equipa sénior. E o Salgueiros é um clube apetecível, os pais não tiram os filhos de jogar de Salgueiros para metê-los noutra equipa. Claro. Professor Nação, então, o Salgueiros já formou jogadores de nível internacional, já na nossa seleção, alguns foram campeões do mundo. Esses exemplos servem? Vocês continuam a mantê-los vivos? Sim. Nesse food camp nós tivemos no interrego, na interrupção letiva de Natal, em que fizemos uma formação, ou seja, chamada identificação com o clube, não é? Em que fomos para a Junta de Freguesia para o auditório, esteve lá o Heitor, o Fernando Almeida, entre outros jogadores séniores, e passámos o histórico, em que depois falamos, e eles, o Deco, o Sapinto, o Fer, o Moreira, e eles ficaram estufados. Passamos, sim, estamos nas comissões europeias, contra o Cano, as pessoas, o Renato, tantos outros. Era uma listagem que, imensos. E os ministros apontavam o dedo. E muitos o Nelson, eu não sei se ele chegou à seleção, no Salgueiros também. Sim, Edmilson, para campeão do mundo. O Edmilson, entre outros. O André Silva, que está agora nos Júniors do Porto, na equipa. O Nandinho. O André Silva fez a formação no Salgueiros. Sim, fez. E passam, portanto, isto são quase como ídolos, se calhar, não para agora. Nós falamos agora se virmos em termos pedagógicos, né? Fala-se muito em desmotivação nas crianças, nos jovens. É? E nós temos as facetas todas, nós estamos ligados na pedagogia, do treino, e nós utilizamos todas as facetas para que eles sigam aquele rumo. Não é? São bons exemplos. Temos de ter exemplos, temos de ter alguns destinos a seguir, alguns exemplos, e nós temos no clube, temos isso, e fazemos essa aculturação do clube nessas paragens letivas, como vamos ter agora na Páscoa, no Carnaval, no 3, 4 e 5, e vamos ter depois também na Páscoa. Temos isso e aproveitamos nessas paragens letivas em que os pais podem contar connosco, em que nós transmitimos. Esses são outros momentos aquisitivos da cultura do clube, entre outros. Bastante interessante do Sport Comércio de Salgueiros. Eu acabava aqui um bocado o programa dizendo que o Salgueiros está vivo, mais uma vez. Depois de um interregno em que muita gente não ouvia falar, voltamos aqui a falar um bocadinho dele. Eu queria agradecer aqui ao Presidente, ao treinador da equipe sénior, já nas felicidades para o futuro, ao coordenador da formação, o excelente dar aqui mesmo, se calhar em termos pessoais, porque vi um bocado isto, os parabéns, porque transmitiu aqui a ideia de uma formação com bastante sustentação para o futuro do Sport Salgueiros. Comissário Veloso, mais uma vez, não é a primeira vez comigo, e agradecer a sua experiência aqui nos seus comentários. Para finalizarmos, e como sempre, deixaria aqui o Presidente do Sport Salgueiros 08 uma mensagem para os adeptos que lhe vai na alma, e eu gostava de lhes dizer
no final deste programa? O que lhes vou dizendo ao longo destes últimos anos, enquanto Presidente da Assembleia Geral, o que eu lhes digo é que nós somos, independentemente das dificuldades que atravessamos ao nível das infraestruturas, mas somos um clube diferente e eles sabem que nós somos um clube diferente. E, portanto, nesta fase que estamos a atravessar, de alguma perturbação a nível diretivo, que confiem nas pessoas que estão à frente dos destinos do clube e que têm, sobretudo, como grande objetivo engrandecer e enaltecer o nome de Salgueiros. Manter a chama viva, é esse o nosso propósito, é esse o trabalho do dia-a-dia e os sócios, naturalmente, vão continuar a apoiar-nos. Pedir-lhes para continuarem a apoiar a equipa de futebol sénior, para apoiarem a formação e felizmente também desse ponto de vista os nossos sócios são adeptos sempre presentes com a formação e, portanto, acreditarem que depois de alguns anos de uma travessia no deserto, que o Salgueiros vai regressar certamente aos patamares que toda a gente conheceu. Continuará a ser sempre um histórico do futebol português. É para isso que trabalhamos e é para isso que os nossos adeptos estão aí a apoiar-nos. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Voltamos para a semana com mais um programa do Rola a Bola aqui na Nord TV. Despeito.